Fala pessoal, tudo certo? Sou o Felipe, te agradeço por clicar no canal e vamos dar uma olhada no que eu separei hoje. Eu separei um ex-almirante e ex-subsecretário de Comércio dos Estados Unidos falando sobre a Terra estar sob vigilância de uma inteligência extraterrestre. O que ele sabe que a gente não sabe, né? E tem também aqui um grupo chamado The Nine. Eles são um grupo de entidades que supervisionam o universo. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha no que o ex-almirante e ex-subsecretário de Comércio dos Estados Unidos falou, o Timothy Gallard, será como é que fala o nome dele? Que ele deu uma entrevista aqui no YouTube e vamos ouvir ele falar o que ele acha que está acontecendo. What should everyday Americans, just everyday, smart, knowledgeable, reading the newspaper Americans, what should they think about UFOs? Great question, Will. First and foremost, they're real. We're being visited by some type of higher order intelligence that we don't understand, and we don't even know their intentions. And it's happening often, frequently, and in our airspace, water space. So that should be a cause of concern for our government. And we know the government knows and is not acknowledging that full new nature of reality. And that's probably my biggest point here is that us being not alone in the universe is probably the story of the century or the millennia. And really, like Galileo, when he changed the entire thought of the Western world, we're at the same inflection point now in our understanding of the universe. It's a new nature of reality. And at least for America, the American people have a right to know that. And the government does know that, and they're not disclosing it. Talk to me about how you got to your current understanding of the UFO question. Aí eu não posso colocar tudo, né? Ele deu uma entrevista aí, são 59 minutos, 1 hora pra esse cara aí e os alienígenas são reais. É um ex-almirante dos Estados Unidos falando isso, não é qualquer maluco. Ele é ex-subsecretário de Comércio e ele é um ex-almirante americano falando, olha, a gente sabe e a gente tá num ponto que nem quando Galileu descobriu ali, né? Que a Terra não girava ao redor o universo não girava ao redor da Terra. Acho que foi ele, né? Eu nem sei mais agora. Me perdi, mas é mais ou menos isso. A gente tá num ponto onde a gente vai descobrir um monte de coisa que não faz sentido a gente não saber, ao menos é o que parece, né? E a gente tem um outro aqui, isso aqui me chamou mais atenção, porque é num podcast do Danny Jones, se eu não me... tá aqui, ó, o podcast do Danny Jones, onde esses dois caras estão falando de um grupo de alienígenas que são conhecidos como os 9, The Nine, e eles controlam, tá aqui, e eles controlam o universo. Ó, vamos ler aqui. Greg Malazzoni, acho que se eu não me engano é o diretor do documentário que fizeram a respeito do Andrija Puaric, que nasceu em 1918 e morreu em 1995. Ele foi um médico pesquisador norte-americano nascido na Croácia, conhecido por seu trabalho controverso em parapsicologia, psiquismo, medicina alternativa, bem New Age da década de 70, né? Formação e carreira, médico e inventor, trabalhou com eletrofisiologia e desenvolveu dispositivos médicos eletrônicos. Pesquisava o paranormal. Interessou-se por fenômenos psíquicos e estudou médios e sensitivos, incluindo a famosa médium americana Nina Kaludina e o fenômeno do sensitivo Uri Geller, a quem trouxe aos Estados Unidos no início da década de 70. Foi ele que trouxe o Uri Geller para os Estados Unidos. Todo mundo conhece o Uri Geller, né? Contato com militares e inteligência. Fez contratos com agências militares secretas americanas, estão sempre envolvidos, né? Para investigar fenômenos psíquicos e potenciais aplicações. Por exemplo, pesquisas sobre telepatia e ESP. ESP acho que é sair do corpo, né? Aquelas coisas que o cara sai do corpo. Autor de vários livros. Bom, tá aqui, eles fizeram... Ele tem aqui um documentário, eu vou deixar o link, se vocês quiserem ver o documentário, tá no YouTube. Mas o que chamou a atenção é eles falar desse grupo, The Nine. Ali, ó. Greg Mazzoli. Eles são um grupo de entidades que supervisionam o universo. Alienígenas são uma inteligência que pode ser contratada por meio desse método de transe e se comunicam por meio de certas pessoas.
Mas por que isso estava acontecendo em um laboratório de pesquisa financiada por agências de inteligência? Com um médium, de repente, fazendo contato e tinha pessoas da alta sociedade envolvidas. Tem algum plano maior? Isso é uma guerra psicológica? O que você acha que os 9 realmente são? Vamos agora ver e ouvir o cara falar sobre os 9 no podcast. Meditate a lot. And, Yeah. And So what were the 9? So it's complex, but apparently they're a group of entities that Calma aí que tá numa velocidade mais alta. Deixa eu diminuir a velocidade. Aqui. Vamos voltar à velocidade normal. are basically overseeing the universe, I guess is the simplest way to say. Okay, so they're aliens. Yeah, yeah, well, whatever. Aliens are like divine spirits. more like divine spirits. Oh, okay. Because they've never really said, we look like this or we're shaped like They this. had a It's more, spokesman called Tom. They Yeah. never said we're from Zeta Reticuli or No, anything? no. Okay. They're more of like, and just an intelligence that can be contacted through this method of trance, and that they're out there, they're overseeing not just Earth, but the universe. They're overseeing what happens with the planet because it's all part of a cosmic plan, and they're making sure things don't happen and that kind of thing. But it's a group of intelligences is the best way, I guess you could describe it. Okay. And they communicate through certain people, usually through psychic people. And for whatever reason, there's only like a few that they've come through. It's this guy, Dr. Vinod, the Indian guy in the 50s, and then apparently Uri Geller in the 70s, and then this woman Phyllis in the 70s as well. So it's strange. I don't know if there's some protocol that brings them through with certain people, or some people can bring them through, others can't. But apparently, like just through Puharich, he was able to get people to connect with the 9. And it's very, it's a total rabbit hole. Like Peter Levenda talks a lot about the 9, and there's tons of conspiracy stuff about it. But I think the big question, obviously, is like, What is the conspiracy? Sorry, I didn't mean to interrupt. Well, What's the big question? the conspiracy is just the when they formed, right? So in the 50s, Puharich has this psychic lab. He's doing a lot of psychic research. And at the time, he was working or getting funding from the military, from the army. And again, we know this as a fact. There's documents. And this goes back to the CIA thing too, because he was corresponding with the CIA back then too. I mean, there's literally letters from Alan Dulles' assistant going back and forth to Puharich. It was nice to see you in Washington. Make sure you touch base when you're here, that kind of stuff. So the conspiracy is basically like, why in a research lab being financed by multiple intelligence agencies is all of a sudden a psychic making contact with this group of intelligent beings, and why are there all these very, very elite, wealthy, high society people involved, and why are they there, and why are they part of it? Is there some bigger plan? Is there some bigger idea here? Is this psychological warfare? Is this real? So it all goes back to that origin point in the 50s where they first came through, this Indian psychic. But, I can see why people would think the kind of conspiracy angle to it, but at the same time, Totally. we just don't know. And that's what's frustrating about, making the film and spending so much time. Like as we sit here today, like I still can't really definitively say, oh, this is what happened. Like it's a huge rabbit hole, And Tá aí, ele fez um filme e deixa eu ver se eu acho o nome do filme aqui. Aqui, inventor, research, best known as psychology. Eu vou deixar o link, tá? Greg Mazzoli is the film who produced director the new movie about Puharich. Cara, como é que eu vou falar o nome desse cara aí? Puharich called Mind Traveler. Mind Traveler é o nome do filme, que é sobre esse doutor aqui que teve pesquisa científica aí. E se eu não me engano, eu achei um cara na internet que tá conseguindo agora também. Ele disse que ele recebe uma entidade. Então, assim,
Cara, parece que a gente vive num loop, né? Sempre volta, sempre a mesma coisa, sempre tudo meio parecido. Eu acho meio estranho essa turma aí que receber entidades e... Mas tem algo. O cara da Timothy Gowley também falou, né, que talvez pode ser algo interdimensional. Tá vendo? Tem um monte de gente falando agora, pode ser algo interdimensional. A gente tá voltando para aquela New Age da década de 70, né, onde tudo era meio interdimensional, outras dimensões, paz e amor. Parece um loop. Agora, o que a turma tá querendo falar para nós mesmos? Não tenho a menor ideia. Eu achei esses dois vídeos interessantes, um pouco diferente. Um falando do exército, da marinha, das coisas, e o outro falando do troço mais psicodélico, entidade, a década de 70, da década de 50 começou, daí na década de 70 também teve coisa, e agora eles estão trazendo de novo para nós. Mundo louco, tudo louco. Não sei o que vocês acham. Eu não sei nem o que falar. Mas, vou falar o quê? Vou falar que isso aqui é um hobby, então não me incomoda. Deixa o like, se inscreve no canal. Comenta o que tu acha. O almirante ali tá certo, a gente tá tendo discos voadores, a gente vai ter, os Estados Unidos está preparado, a gente tem que saber o que tá acontecendo. Será que é desse negócio mais do New Age aí, os ETs vão vir e vão falar com nós telepaticamente, tudo paz e amor? Não tenho a menor ideia. Tá tudo estranho. Fui!